boa tarde, meu povo. A graça e a paz do Eterno nessa segunda-feira, que possamos ter a melhor segunda-feira de nossas vidas, né? Fortalecido em Deus, no Senhor, para que a gente possa crescer mais na graça e no conhecimento. Eu quero aproveitar essa tarde de compartilharmos de uma palavra que foi escrita pelo irmão Paulo, aos Romanos. Está lá no capítulo 7, do versículo 19 a 24, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, né? E o mal que ele não queria fazer, ele estava fazendo, e dizendo que era o pecado que habitava nele, né? E na sua carne. E isso quer dizer o quê, né? E depois ele continua, mas eu vou ser bem breve, né? Pecar para os judeus era transgredir uma das 613 leis. Então Paulo estava numa transição ainda da lei para a graça, né? Porque todos sabem que até Jesus de Nazaré, até a cruz ali, era a lei de Moisés, né? E Jesus trazendo o reino, né? Revelando-se, né? A manifestação do Pai através dele, né? Preparando já aquilo que iremos viver, né? E trazendo a eternidade, né? Abrindo o entendimento de um povo de um coração de dura cerviz, de mente fechada, e tanto que foi morto, né? E ele veio trazer a novidade, o evangelho, as boas novas, né? A novidade de vida. Então Paulo, quando ele começou o seu ministério, ele era legalista, né? Ele estudou os pés de Gamaliel e depois ele teve uma revelação de Cristo, né? Se converteu a Cristo e teve uma revelação do trono da graça, do terceiro céu, que era o evangelho que ele disse que ele pregava, que outro qualquer evangelho seria anátema, né? Que não fosse o evangelho que ele pregava, que é o evangelho da graça. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, dizendo que o evangelho que ele pregava não veio de homens. Então não é aquele de Gamaliel, da velha aliança, não é aquele que os homens dos circuncisos pregavam, e sim ele alcançou o entendimento para poder pregar para nós, os gentios, os circuncisos. Então quando ele começou a caminhar ali, ainda vivia fortemente sob a lei de Moisés, né? E por isso eram perseguidos, e ele tinha esse entendimento que a salvação, a vida eterna não vinha, que eram predestinados, que eram eleitos, escolhidos, e como o Senhor tem. E através da cruz, né, a princípio para os judeus, né, houve aquela frase, foi consumado, que não precisaria mais de sacrifício, nem ordenança de lei, e nem de rituais repetitivos, e sim de um relacionamento com o Senhor. O Senhor sempre quis isso, através do entendimento certo, que possamos ter um relacionamento com Ele. E quando Paulo entendeu isso, ele estava debaixo de um peso muito forte da lei, e ele entendia que tinha uma carne ativada, né? Uma natureza caída como a minha, a sua, mas nem por isso ele deixou de ser quem ele foi. Se for pecado, se leva para o inferno, né? Então Paulo foi para esse lugar porque está dizendo que estava errando, né? Então assim, na verdade, a salvação ela não vem pela carne. Nós não nos justificamos e somos justificados em Cristo. E como nós passamos a entender isso, o Espírito Santo nos conduz e passamos a ter uma vida de retidão, uma vida de gratidão, uma vida de adoração ao Senhor, e não uma vida de podridão, uma vida de imundícia, né? Porque sabemos que que o Senhor tem o melhor para nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas também não é um Deus carrasco, que temos que andar sempre perfeito, porque senão ele vai jogar um raio, vai nos destruir. Ele não fez isso com Paulo, inclusive pelo contrário, Paulo foi cada dia mais amadurecendo e crescendo, e nós também estamos nesse processo de crescimento e amadurecimento. O que falta nessa geração é amor. Hoje tem muitos juízes e muitas pessoas para empurrar a pessoa para baixo, mas para puxar são poucos, né, que entendem realmente que nós temos uma carne, uma natureza caída, e ninguém está livre de nada, nem eu, nem vocês, né, e com a medida que a gente mede, a gente é medido. Então, nessa tarde, entenda que a gente vive de um favor, e seja grato a esse favor de Deus, né, os eleitos do Senhor. Seja um adorador em espírito e verdade, não precisa pagar,
né? Para você ser abençoado, não precisa fazer esse sacrifício de tolo, não, não. É um relacionamento diário, ser templo, sabe? Ser filho, aquilo que o Senhor conquistou para nós, né? Somos filhos por adoção através de Cristo, né? E entendendo isso, o filho quer honrar o pai, né? Mas mesmo assim, se você cair, errar, né? Errar, cair no sentido de errar, você não desista, sabe? Se limpe e continue, porque o Senhor é aquele que trata com cada um e Ele pesa o coração de cada um. Quem sou eu para falar de você? Quem é você para falar de mim? Somos falhos e imperfeitos, mas se Deus fosse escolher só os perfeitos para trabalhar, Ele não escolheria ninguém, porque não existe, sabe? É um tempo difícil, estamos vivendo da humanidade, mas é tempo de se apegar mais àquele que está dentro de nós, sabe? Aquele que é o forte, nós somos fraco. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas isso não é motivo para libertinagem e imundícia, mas o Espírito está pronto, e o que vive pela eternidade é o Espírito. Então não é a carne volta para o pó da onde veio, né? E para lá voltará, e voltará ao pó, né? Carne não vai queimar em lugar nenhum, né? Como alguns dizem aí, né? E o Espírito volta para o Senhor, né? E os eleitos têm a vida eterna com Ele, né? Então vamos agradecer por isso nessa tarde, sabe? Vamos nos alegrar nele, vamos nos regozijar nele, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você que vai ver esse vídeo, compartilhe, sabe? Deixe aí seu comentário se quiser, com educação, sabe? Dá uma curtida. E eu te agradeço aí pela compreensão. Não leve para o coração, não leve como ofensa. Se você não concorda, eu respeito também, sabe? Porque teve o meu tempo também de abrir meu entendimento, das escamas dos meus olhos caírem e minha mente ser iluminada. E foi alguns anos que eu fiquei preso dentro de um sistema religioso onde cauterizava minha mente, apesar de eu ser um homem sincero, que eu sempre fui, verdadeiro, esforçado, mas mesmo assim eu não tinha um relacionamento com o Senhor. Te digo que hoje, assim, está bem à frente daquele que era antes, apesar de um bom testemunho, mas faltava coisa e o Senhor tem acrescentado na minha vida para a glória dele, aleluia. Boa noite, boa tarde, né?